passar a realizar o painel sobre gestão de terceiros e abandono da causa, quando a responsabilidade subsidiária se converte em principal. Com o crescimento da terceirização, a questão da cadeia de fornecedores ganha protagonismo nas empresas. Estamos vivendo isso, estamos todos percebendo isso nesse momento. Ao contrário da responsabilidade solidária, a subsidiária ocorre quando o devedor principal não consegue arcar com as suas responsabilidades, sendo chamadas outras empresas envolvidas naquele conflito. Então, para debater esse tema, eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco o Dr. Marcelo Maldonado, do jurídico da Embraer. Uma salva de palmas para ele. Doutora Cristiana Mattioli, desembargadora federal aposentada. Uma salva de palmas para ela. Fique à vontade, pode escolher o seu lugar. Doutora Luciana Nunes, do jurídico da Fiesp, salva de palmas também. Fique à vontade, vocês escolhem onde querem sentar. E a doutora Manuela Tavares, sócia da LBCA, seja bem-vinda. Salva de palmas. Vou deixá-los, então, no palco para esse painel e daqui a pouco eu volto. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o professor Manuel por ter feito essa belíssima exposição. Gostaria de agradecer a todos e todas aqui presentes por estarem compartilhando esse momento tão especial para a LBCA. É sempre um grande prazer estar com colegas, amigos, parceiros aí de trajetória profissional. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu sei como é difícil encontrar um espaço na agenda, no meio da semana, para estar compartilhando esse momento aqui conosco. Esse painel é extremamente importante na área trabalhista. É uma luta que a gente tem aí diária em relação aos nossos clientes, de como lidar com a gestão de terceiros, né? Especificamente no que diz respeito à responsabilidade subsidiária e solidária que as empresas tomadoras dos serviços assumem do ponto de vista legal. Então, para tratar desse tema, nós temos hoje aqui os colegas que estão compondo aqui o painel, que vão tratar tanto do ponto de vista legal, histórico, né, da responsabilidade das empresas tomadoras dos serviços, o aspecto da jurisprudência, e o colega aqui, Marcelo, vai falar dos desafios práticos na gestão de terceiros. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Luciana, que é a diretora executiva da Fiesp, que vai falar dos aspectos históricos aí desse tema tão relevante para nós. Obrigada, pessoal, pela audiência. Obrigada, o LCBA, pelo convite. Posso falar de pé, Manu? Porque é um assunto tão chato, tão teórico, que eu vou falar de pé para ver se eu entretenho vocês depois do almoço, tá? Bom, vamos direto ao assunto. Por que falar de terceirização? E a minha parte ficou a mais chata, que é falar da parte teórica. A doutora Mattioli vai falar da jurisprudência, né, como o judiciário decide essa questão. Então, todo mundo fica atento, são autoridades. Ele vai falar de gestão da prática, então eu vou falar da teoria, né? Peço um pouco da paciência de vocês. Qual foi o contexto, né? Porque a legislação da terceirização foi alterada, que não é um contexto diferente de hoje. Nós temos a necessidade de especialização, necessidade de baixar custo, o nível de desemprego era alto e continua alto, infelizmente, né? Com toda a crise pandêmica que nós passamos. Então, esse cenário é o arcabouço, é o contexto que a terceirização veio para o Brasil. E é inevitável essa forma nova de reorganização,
de novos arranjos produtivos. O mundo todo pratica terceirização. Só no Brasil que tinha essa resistência da terceirização da atividade fim, da atividade meio, o que inviabiliza os negócios, né? Por quê? Porque a terceirização não é a precarização do trabalho, como dizem. A terceirização é busca de agilidade, especialização, é o expert fazendo aquele negócio na linha de produção, é garantia de direitos. Na minha opinião, a terceirização é ao contrário da precarização, porque a terceirização ela combate a informalidade. Todo trabalhador terceirizado tem que ser registrado, tem uma empresa que é o guarda-chuva dele, onde ele recebe férias, 13º, onde ele tem os direitos trabalhistas, constitucionais e da CLT. Então, eu fico louca quando alguém diz que terceirizar é precarizar. Na minha opinião, terceirizar é dar direito ao trabalhador que está na rua desempregado. Buscar tecnologia, que é o tema desse evento, é a terceirização que busca especialização tecnológica e a qualidade do produto. Então, o consumidor, aquele que compra o produto, é que sai ganhando. É um produto de qualidade e com menor preço, muitas vezes, né? Mas aí, quando começou essa discussão no Brasil? Começou lá em 67, já tinha decreto falando sobre a possibilidade de terceirizar na atividade pública. Mas a atividade privada ainda a gente ficou engatinhando. Então, tivemos aí tratando só de agência de emprego, contrato temporário, empresa interposta, mas era muito pouco para que o empresariado precisava, né? A lei de contrato temporário é uma lei que foi bastante utilizada, porque trata até hoje da mão de obra temporária, mas ela precisava ser modernizada. E ela foi modernizada agora, em 2017, né? Nós tivemos discussões, por exemplo, que só podia terceirizar atividade de suporte, vigilância, limpeza, atividades que são meio, né? Mas o principal aqui foi a Constituição de 88. A Constituição fala do direito ao trabalho, da propriedade e direito da proteção à dignidade da pessoa humana, mas também fala da proteção da empresa, da livre iniciativa, da função social da empresa, e que isso é muito pouco falado. A gente tem que sopesar os direitos. A gente tem os direitos dos trabalhadores, mas os direitos das empresas também. E aí, na Constituição de 88, veio como princípio a livre iniciativa. A discussão continuou durante os anos, mas nada efetivo. E aí, nós caminhamos para tratar, por exemplo, na atividade pública, da transferência do Estado para a iniciativa privada, para falar de educação, para falar de saúde. O Estado não dá conta, e aí a iniciativa privada teve que assumir. Mas a legislação, como eu disse, é muito omissa, e aí a jurisprudência começou a atuar, e que é o grande perigo, né? Me perdoem aí os juízes que estiverem aqui, e a minha amiga Cris é desembargadora aposentada, mas ela é uma exceção no judiciário, vocês vão ouvir por quê, então eu fico à vontade de falar. Os juízes começaram com ativismo judicial, sumular, na minha opinião, legislar. E aí saiu um monte de barbaridade. Essas duas súmulas, por exemplo, focavam de que só pode terceirizar atividade meio, atividade que não é fim, que não é objetivo social da empresa, um monte de ação de bancário, por isso veio a súmula 239, que bancário, então, até o terceirizado que processava dados em banco era bancário, e aí nós tivemos grandes condenações no setor financeiro. Veio a súmula do vigilante, especial mais para quem atua na área de transporte de valores e tudo mais, que até eles, então, eram bancários, mas a súmula 331 é a pior e a mais mal falada, né? Eu posso também falar, porque o autor, aí, quem era presidente do tribunal nessa época, o doutor Almir Pazianotto, né, Cris, que é nosso amigo, que está com a gente no conselho lá da Fiesp, o doutor Almir sempre diz, eu tenho 2 erros na minha carreira, no Ministério do Trabalho, e depois como ministro no TST. O primeiro foi a súmula 331. Eu cometi um grande erro de incentivar essa súmula. E o segundo foi o Bacenjude, a penhora online, que também é dele. Então, eu falo, doutor Almir, esses 2 erros são irreparáveis, né?
Mas aqui diz que só a atividade meio, então, que podia ser terceirizada. Mas qual era o contexto para os empresários quando a gente começou a trabalhar com os projetos de lei da terceirização? Foi feita essa pesquisa pela CNI, a nossa Confederação Nacional, que mais de 60% dos empresários já terceirizavam, mesmo no ambiente de insegurança jurídica. E que outros diziam que, se tivesse alguma legislação que vedasse a terceirização, eles teriam que parar de terceirizar, e aí gerar um grande desemprego, né? Então, estariam prejudicadas se não fosse aí legislado sobre a terceirização. E aí nós fizemos também uma pesquisa, com base num estudo da FEA USP, né, pelo professor Hélio Zimbenstein, aí um professor muito respeitado, um economista aí da USP, que ele provou em números, isso é legal, né, para advogado, provar em números que o salário do precarizado, que diziam os juízes, Ana Matra, o Ministério Público do Trabalho, era uma grande falácia, porque a gente provou em números que a diferença salarial do trabalhador direto e do indireto é insignificante, é 0,3%. Então, a gente conseguiu provar em números que o salário é compatível com a atividade. E aí a Fiesp se engajou nessa luta, e a gente fez um monte de material de divulgação, cartilha, nota técnica, para quê? Para levar para parlamentares. Fizemos um site que se chamava Terceirizar Sim, e a gente saiu com esses panfletos, assim, uma coisa bem moderna para esse evento. A gente saiu com panfletos aí, por quê? Porque, infelizmente, o Congresso Nacional trabalha assim, você tem que bater a sola de sapato naquele corredor verde do Congresso Nacional, quem trabalha com o Helgov aqui sabe do que eu estou falando, com esses panfletos e nota técnica, aquele verde era muito legal, era mitos e verdades sobre a terceirização, também está disponível no nosso site para fazer download, mas já está desatualizado, isso foi em 2017, e a gente saiu explicando por que o Brasil podia e necessitava legislar sobre a terceirização. Aí fizemos uma coisa assim, super moderna também, fizemos um monte de faixa em aeroporto, no Congresso, e saía lá, aquela lá era eu novinha, tá, gente? Está bem diferente, porque isso foi em 2017, depois da menopausa a curva vai para baixo, a gente fica bem mais velha do que está lá, mas a gente fez um monte de campanha, e saímos aí trabalhando pela aprovação da lei da terceirização, que ocorreu em 2017. Primeiro alterou a lei do contrato temporário. E aí essa lei, ela trouxe um pouco de luz para a questão, mas ainda trazia insegurança jurídica. E aí essa alteração aí, carona num PL do contrato temporário, falava que a terceirização podia ser da atividade fim, mas não fala claramente, fala assim, quaisquer atividades poderiam ser terceirizadas, desde que específicas. Aí os contra a terceirização falavam, específico quer dizer limitar a atividade meio. Diz que a empresa tomadora poderia dar convênio médico, refeitório, garantia para o terceirizado, mas o verbo era poder. Então, ainda havia muito questionamento. Inclusive, o relator dessa lei foi o Laércio Oliveira, nós estivemos juntos muitas vezes, e eu falei para ele, Laércio, desculpa, o seu relatório ainda está ruim, nós vamos continuar com insegurança na terceirização. E o Laércio, que é um lorde, falou, olha, é o que dá para fazer agora. Nós vamos fazer o primeiro furo nessa cultura contra a legislação. Como está caminhando também, no mesmo ano, a modernização trabalhista, no outro PL da reforma trabalhista, o Rogério Marinho vai complementar as questões da terceirização. E aí veio a Lei 13.467, e aí sim, ela é clara, porque o Rogério não é advogado, como eu e o Laércio, ele é economista, então ele escreve muito melhor. Ele foi direto ao ponto e disse, pode terceirizar a atividade fim. E aí a Lei 13.467 passou a vigorar,
sem questionar a questão do que é meio e fim. Porque, vamos lá, né, gente? Na construção civil, o que é meio e fim? O azulejista é fim ou é meio na construção civil? A pavimentação é fim ou é meio na construção civil? A gente não sabe nem o que é fim ou meio. Você chega para o empresário para perguntar, no setor automobilístico, colocar banco em carro, é meio ou é fim? Então, não há como discutir o que é necessário para a empresa como objetivo social e o que é suporte da empresa. E aí, nessa lei, vieram boas mudanças, porque aí um terceirizado passou a ter garantia dos seus direitos, aquele verbo poder passou a ser dever, o tomador deve dar alguns direitos para eles, garantindo igual o profissional direto. A lei da liberdade econômica caminhou na mesma linha, e aí vieram definições importantes do que é contratante, do que é contratado, quem pode ser terceirizado. E eu destaquei isso aqui porque essa era a grande crítica. Vai todo mundo ser demitido e ser terceirizado? Não vai, não. Tem que esperar 18 meses. Que empresa inteligente vai demitir para depois terceirizar? Você tem que esperar 18 meses. Então, esse é um ponto que protege o empregado, né? Aí fomos tratando das cláusulas obrigatórias em contrato, mas o principal é isso aqui. É garantir que a empresa que está prestando serviço tenha capital, que ela tenha lastro para assumir a responsabilidade em caso de quebra. E, por isso, o tema de hoje é a responsabilidade subsidiária e solidária. Quando ela quebra, quem assume? Então, esses artigos foram colocados para tratar disso. Foi colocado, como eu disse, os direitos que os trabalhadores têm, né? E aqui eu exemplifiquei melhor. Se você dá alimentação na empresa, você tem que dar o mesmo refeitório para o terceirizado. Se você tem ambulatório, tem que estender ao terceirizado, tem que estender também o serviço de transporte. Então, como eu disse, deu direitos aos terceirizados. A lei da liberdade econômica reenfatiza esse ponto, garante a livre iniciativa, o direito de terceirizar. Veio ainda um marco regulatório infralegal, também com uma série de direitos para o trabalhador, e lembrando o que as empresas devem cumprir. Então, esse marco regulatório também foi importante. E aqui eu acho o mais importante de tudo, a comprovação de que na Justiça do Trabalho caíram os processos e as discussões sobre terceirização. Então, essa é uma pesquisa que mostra que os processos caíram drasticamente e que realmente foi bom regulamentar a terceirização, tá? E, terminando, eu queria deixar essa lembrança para vocês. Intermediação de mão de obra, exploração de mão de obra locada, sem cumprir os direitos, é diferente da terceirização legítima, que busca um novo arranjo produtivo, geração de emprego, economia, especialidade e eficiência. Então, o trabalhador, como eu disse no início, terceirizado é um trabalhador empregado, por isso defendemos a terceirização. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luciana, pela bela exposição. Eu acho que está bem claro que nós evoluímos muito do ponto de vista legislativo em relação ao tema, conferindo segurança não somente para os trabalhadores, né? E aí os trabalhadores, como a gente está falando aqui, de uma terceirização legal e lícita, né? Garantindo direitos, equivalência em relação aos demais empregados. E também tivemos um grande avanço em relação às empresas, porque sanou a principal dúvida que nós tínhamos em relação à terceirização da atividade meio, né? Então, está claro que hoje é possível terceirizar a atividade fim e a atividade meio dentro dos requisitos legais, né? Observada a questão formal dos contratos, a questão dos números, né? do valor que a empresa, do capital que a empresa tem que ter para empregar. Então, eu acho que a gente tem essa segurança legislativa e um grande avanço nesses últimos anos. O que é que a gente precisa agora ainda ultrapassar? Há o entendimento dos tribunais em relação a esse tema, né? A gente ainda tem muitos processos em que se discute a questão da responsabilidade,
né? O momento da execução é sempre um momento extremamente delicado para as empresas, né? Um momento que a empresa prestadora dos serviços deixa de adimplir com suas obrigações e a empresa tomadora, por mais que tenha atuado de forma correta, por mais que tenha terceirizado de forma legal e legítima, ela se depara com essa questão, né? A gente vai ouvir aí um pouco da doutora Mattioli falar sobre a questão da interpretação dos tribunais sobre o tema, mas esse ainda é um grande desafio para as empresas, que é o momento em que a discussão do contrato, né, do vínculo, chega ao judiciário. Tá? Então, passo a palavra aí para a doutora Mattioli para falar um pouquinho aí do entendimento dos tribunais. Obrigada, Manu. Boa tarde a todos. A Manu hoje me deu uma missão praticamente impossível. Eu, como boa descendente de italiana, eu só sei falar com as mãos. Ela me deu 2 trem para botar na mão. Então, eu não sei como é que eu vou falar com as minhas mãos aqui ocupadas. Vai esquecer o microfone, vai esquecer o... Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A Manu ressaltou, eu sou desembargadora aposentada. Dia 15 vai fazer 8 anos que eu saí do judiciário, mas a magistratura não me deixa, porque eu sempre tenho um olhar diferenciado. Quando eu estava na magistratura, eu olhava de uma forma, e hoje, advogando e com essa experiência, a gente tem uma outra visão. E que visão? Uma visão mais holística da situação, em especial a terceirização, e porque eu sempre fui voto vencido nessa matéria, em diversas situações. Quando iniciaram as privatizações, eu me debrucei sobre os livros, tinha sentenças assim de 30, 50 páginas para justificar aí a manutenção nas telecomunicações, a terceirização da medição de energia elétrica por empresas terceirizadas. As minhas sentenças eram lindas, mas o tribunal reformava todas. E aí também em relação às verbas, às responsabilidades, né? Eu sempre entendia que, já que a responsabilidade era só a responsabilidade por parcelas trabalhistas, eu apenas incluía as parcelas estritamente trabalhistas e decorrentes de rescisão contratual. Obviamente, ficava vencida enquanto juiz, a sentença era reformada, e quando eu estava no tribunal, eu sempre ficava vencida e juntava a declaração de voto vencido. E aí a gente começa a aprender por que, né, que teve tanto problema a terceirização. O que matou e o que provocou, eu acredito, toda a mudança é a maldita súmula 331. Eu estudei, na época, pela 359, a 331 foi posterior. O interessante, quando o ministro Almir fala sobre o histórico da terceirização no TST, ele lembra muito bem que tiveram que criar essa expressão atividade meio, atividade fim, sem que ninguém soubesse o que era. Né? Então, mudou a 256, eu lembro que a 256 ela tinha um foco bem específico, que era o setor de cana-de-açúcar. O objetivo da 256 era esse, era o setor do agronegócio. Né? Antigamente não se falava agronegócio, né? Mas o setor do agro. E depois veio a 331 ampliando um pouco. E aí veio a ideia de atividade fim, de atividade meio, pensando nas atividades industriais. E adotando a tese da responsabilidade subsidiária. O que era essa responsabilidade subsidiária? E que foi mantida na lei atual. Eu só vou executar a tomadora de serviços quando eu esgotar todos os meios em relação à prestadora de serviços. E isso era uma garantia para a tomadora. Só que a gente sabe que não é isso, que não foi isso que ocorreu na prática, e isso continua existindo também hoje, porque sempre se dá um jeito de interpretar a lei de uma forma mais benéfica, não diria mais benéfica ao trabalhador, mas com menos impacto financeiro para o trabalhador. Né? A atividade fim que nós entendíamos é assim, aquilo que é o core, né? O core business
da empresa, e eu sempre vi a terceirização e o modelo de quarteirização como modelos de gestão e nunca como uma forma jurídica de intermediar serviços, mas uma maneira mais prática e mais simplificada de gerir o negócio. E a legislação atual parece que adota este conceito, embora derrube, né, a divisão atividade meio, atividade fim, mas se refere à liberdade e livre iniciativa prevista no artigo 170 da Constituição e que foi o que deu fundamento para derrubar a súmula 331, declarando a sua inconstitucionalidade na DPF 324 pelo Supremo, né? O mais importante aqui é que a lei manteve só a responsabilidade subsidiária. Algumas disposições que a doutora Luciana também já mencionou, né? E aqui nós vamos como que o judiciário entende. É claro que o judiciário não ficou feliz, a Justiça do Trabalho não ficou feliz com a decisão do Supremo, dizendo que a súmula 331 é inconstitucional. Tanto isso é verdade que ela ainda está lá no site do TST. Vocês forem lá verificar, ela está lá, linda e vigente, né, dentro do TST. E aí, bom, já que eu não tenho mais o conceito, não tenho mais a distinção atividade meio, atividade fim, a responsabilidade por lei, agora não mais só prevista ali na súmula 331, é subsidiária. Como é que eu vou fazer para dizer que a tomadora também pode virar uma responsável? 2 fatores super simples, né? Eu vou declarar a ilicitude ou eu vou declarar a fraude. Esta é a manobra que se tem, a interpretação que se dá para que eu gere a responsabilidade solidária. Lembrando que a responsabilidade solidária já existe, né? Já existia aí na Lei do Trabalho Temporário, na 6.019, que é a legislação que foi alterada, no caso de falência. No caso de falência da empresa temporária, a responsabilidade é solidária. Outra situação também que a gente pode extrair do modelo, do sistema de segurança e medicina do trabalho. A responsabilidade é solidária por um acidente ou por uma doença ocupacional, numa interpretação bem sistemática de todas as NRs. Em especial, NR5, NR10, a NR32, a NR35. O conjunto das NRs pode nos favorecer e dar uma interpretação sistemática de que, nestes casos, a responsabilidade da tomadora de serviços é também solidária. Mas aí o que os tribunais entendem? Bom, o Supremo me diz que a terceirização é lícita, a terceirização é legal, mas pode não ser. E como que ela pode não ser lícita se violar uma das regras aí admitidas, impostas pela alteração de 2017, e aí eu vou dizer que ela é totalmente nula, com fundamento no artigo 9º da CLT, posso reconhecer o vínculo diretamente com a tomadora de serviços, o vínculo empregatício, e aí, com fundamento nos artigos 934 e 942 do Código Civil, eu aplico, então, considero a responsabilidade solidária. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, né, para a gente entender, e decisões bem recentes, né? O TST, ele tem cumprido, nós temos observado que as decisões, em termos de terceirização, elas são sempre consideradas aí lícitas. Entretanto, em algumas situações, o TST tem feito uma distinção, nós vamos ver na próxima ementa. Ele diz que pode ser ilícita e que pode haver fraude. Ou seja, para mim, a fraude, a ilicitude é a declaração decorrente do reconhecimento da fraude. Mas o TST distingue. A terceirização pode ser ilícita e ela pode ser fraudulenta. Então, nessas duas modalidades, a responsabilidade será solidária. Essa decisão aqui declara a licitude, mas por que ela é interessante? Porque diz
o porquê ela é lícita e, a contrário senso, o que aconteceria, né, se fosse ilícita, né? Então, aqui é um caso de ente público e, na situação do ente público, o tomador de serviços enquanto ente público, nós sabemos que pelo tema 246 não haveria nenhuma responsabilidade, o TST continua entendendo aí que a responsabilidade é subsidiária quando o ente público não exerce o seu dever de vigilância, que é vigiar a contratação e todos os elementos, a fiscalização da terceirização. Isso é o que nós poderíamos trazer hoje para o âmbito da cadeia produtiva, ou da fiscalização de toda a cadeia produtiva, que, a meu ver, pode, até num futuro muito próximo, se tornar uma recomendação da OIT nos termos de uma lei, de uma legislação alemã, que entrou em vigor em janeiro deste ano, que responsabiliza toda a cadeia produtiva e impõe um dever de fiscalização. Então, este dever da CUPEM vigilando para os entes públicos no Brasil pode, muito em breve, também ser aplicado para a iniciativa privada. Aqui é interessante, né, esta ementa do dia 26, super recente, a ministra Morgana Richa trabalhou bastante em prol da reforma trabalhista, ela é uma pessoa super isenta e tem acompanhado os nossos conceitos, né? E aí ela afirma, então, que este entendimento tem sido mantido, mas ela faz uma distinção, né? E aí ela diz, ó, neste caso, o distinguishing, o modelo, né, o item que seria o transformar a licitude em ilicitude não ocorreu. Por quê? Porque não houve um reconhecimento de vínculo. E aí, como que a gente aplica isso? Na interpretação do juiz, eu vou examinar a relação que existe do empregado da terceirizada em relação à tomadora de serviços. E vou tentar enquadrar nos requisitos do artigo 3º da CLT. Então, aqui é bem legal, porque a gente percebe o que não é, o que não faz transformar em ilicitude. E aqui, é claro, essa decisão é interessantíssima, eu faria inúmeras críticas, mas eu não vou fazer, porque eu tenho um processo de terceirização exatamente com essa relatora, e numa situação ainda mais interessante, né, isso que a gente está discutindo, em que se reconhece, o tribunal reconheceu a licitude da terceirização, mas diz assim, olha, ela é lícita com base na decisão do Supremo, porém, durante este período, embora ela fosse lícita, teve alguma coisa que foi fraudulenta, por isso eu condeno em dano moral coletivo. Aí a questão, como que eu posso ter uma terceirização lícita e como é que vai vigorar uma condenação em dano moral coletivo se a terceirização é lícita? E aqui, essa desembargadora convocada, ela faz a distinção, é onde eu falei. Tem gente que entende que a terceirização é ilícita e fraudulenta. Aqui ela diz que ela não é ilícita, mas ela é fraudulenta. Para mim, as duas coisas se completam, não faz sentido, né? Então, o que ela diz? Não era uma questão de ilicitude, mas era uma mera intermediação dos pagamentos de notas fiscais da empresa por uma testemunha sem efetiva terceirização das atividades da recorrente. Não existe meia terceirização, né? Sem efetiva terceirização. O acórdão é interessante, aqui não dá tempo de discutir, é só a ementa, mas pela ementa a gente percebe que o tribunal, o TST, está assim, buscando subterfúgios para não aplicar a DPF 324. Isto é perigoso, e aí eu fecho só lembrando que existem 2 projetos de lei aí em andamento que busca derrubar
toda essa reforma. E um detalhe, essa semana eu ainda descobri que um PL de 2014 foi desarquivado, teve também o pedido de desarquivamento. Então, nós temos 3 PLs aí em andamento, buscando rechaçar tudo aquilo que foi construído com a reforma e acabando aí com os conceitos e com a DPF 324. E aí a gente não sabe, se aprovado, o que vai acontecer, né? O que vai prevalecer e se o Supremo pode novamente declarar aí a inconstitucionalidade da lei que contraria uma decisão do próprio Supremo. Então, fica aí a dica dos cuidados que a gente tem que ter para não cair nessa armadilha dos tribunais em tentar mudar um pouquinho o conceito que o Supremo deu. E como que nós vamos fazer isso? Através de muito treinamento, de muita ação, de muita auditoria social em todos os contratos, e hoje eu digo, não só nos contratos. Continua em relação ao tema, pelo menos do ponto de vista dos tribunais, né? Vamos esperar aí que a gente consiga avançar na legislação e não retroagir, né? Que a gente consiga cada vez ter mais segurança, que as pessoas consigam, as empresas consigam cada vez mais contratar, terceirizar de uma forma segura. Bom, agora eu acho que a gente vai para o aspecto mais importante de todo esse tema, que é como as empresas fazem a gestão dessa terceirização, né? Quais são os desafios que as empresas têm, na verdade, em 3 momentos, né? O momento de eleger o seu prestador de serviço, né? Para não incorrer na culpa inelegendo, né? Na responsabilidade por eleger mal, por contratar mal. A fase em que ele faz a gestão dessa terceirização, desse contrato, né? Como amarrar esse contrato, como acompanhar a prestação de serviço, não só em relação aos empregados que estão executando o serviço para a empresa, mas também do ponto de vista da empresa como um todo, né? Da segurança financeira dessa empresa, porque uma empresa que é muito saudável hoje, amanhã ela pode deixar de ser, né? E aí os problemas começam a acontecer. E aí a gente tem ainda um terceiro desafio para as empresas que tomam serviço, que é o momento em que esse prestador de serviço, ele deixa, em que há quebra do vínculo, né? Esse é o grande desafio, porque depois da quebra do vínculo, nós ainda temos aí pelo menos 2 anos que aguardar em relação à prescrição para saber se não vem ação trabalhista e como a empresa prestadora de serviço vai lidar em relação a essas ações, né? Se ela vai cumprir com as suas obrigações judiciais, né? Se ela vai pagar as condenações, ou se essa condenação, no final das contas, vai recair sobre a empresa, né? Então, o Marcelo, que tem muita experiência nessa gestão na Embraer, vai falar um pouquinho quais são os desafios práticos que ele tem no dia a dia em relação a esses 3 momentos aí de gestão de terceiros. Passo a palavra aí para Marcelo, para fazer a sua exposição. Fala de pé também. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao LBCA pelo convite, primeiramente. O slide, posso pegar aqui, por favor? Obrigado. Bom, pessoal, quando eu estava fazendo essa apresentação, a primeira coisa que me veio na cabeça é a necessidade de criar uma estratégia para você fazer a gestão dos terceiros, né? Toda empresa, no papel de tomadora do serviço, ela tem que ter uma metodologia bem estabelecida para conseguir fazer com que os seus terceiros não se tornem um problema para ela, né? Acredito que esse seja o grande segredo dessa apresentação que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando que quando a empresa determina, né, cria essa estratégia para fazer a gestão, é importante sempre pensar do modo preventivo. Dependendo das circunstâncias e das condições que a empresa vai evoluindo ao longo do contrato,
pode ser que no final desse contrato, a empresa sempre é uma empresa boa, né, a terceira, mas por algum motivo financeiro, algum problema que ela teve, ela deixa de ser uma empresa saudável financeiramente, e aí passa a ter esse passivo, né, ser um passivo dividido entre a empresa tomadora e ela, no primeiro momento ali, com uma responsabilidade subsidiária, né, que pode evoluir dependendo da situação, né. Bom, então a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui no ar e a gente pensar é, né, qual a expectativa da empresa tomadora de serviço quando ela decide terceirizar uma atividade, seja ela meio ou seja ela fim, né? A primeira coisa que a empresa pensa, ou o objetivo que ela tem dessa terceirização, é exatamente que o serviço seja feito com uma qualidade boa, certo? Dentro daquele prazo combinado, certo? E que também tenha um custo adequado. Esse é o triângulo ali, o tripé, que vai justificar a terceirização, certo? Mas toda terceirização é óbvio que precisa de cuidados, tá? E quando isso acontece, nós temos alguns riscos envolvendo essa terceirização, né? E o primeiro desses riscos que eu destaco é o risco reputacional. Quando você faz contrato com uma empresa que vai trabalhar com você, vai ser um parceiro a partir daquele momento, essa empresa, ela vai ter o nome dela atrelado ao seu nome. E tudo que ela fizer, né, no mercado, de modo geral, pode vir a sujar o nome da empresa que está tomando o serviço, entendeu? A gente vê muito hoje tá, né, são notícias que parecem coisas do passado, mas a gente vê notícias hoje em dia ainda, empresas terceirizadas que podem até estar colocando os empregados dela numa condição ruim, né, e isso vai afetar automaticamente a tomadora do serviço. Então é muito importante que se faça uma análise prévia dessa empresa, a reputação dessa empresa que está sendo contratada, como é o comportamento dela no mercado, o que o mercado entende dessa empresa. E aí, né, você vai evoluindo com outras análises que são importantes também, tá bom? Além disso, né, lógico que não precisa, as doutoras já falaram aqui, mas é muito importante destacar, né, o objetivo da terceirização é você ter um fluxo ali de trabalho que seja mais moderno, né, mais ágil. Às vezes a empresa que está tomando o serviço, ela quer focar num nicho específico dela. Ela não quer se especializar em outras atividades dentro da organização dela. Por isso, é importante que a empresa tomadora esteja sempre ciente como está a condição de trabalho daqueles empregados terceirizados. Isso vai evitar que ocorra algum tipo de precarização daquele trabalho, tá? Então, é muito importante, né, que a empresa tomadora também esteja atenta a essas condições, né? E aí, é claro, né, dependendo da análise, daquilo que for feito de estratégia em relação ao mapeamento desse risco que está sendo da terceirização, sempre focando em eliminar qualquer tipo de passivo, tá? Seja de forma subsidiária, né, seja um abandono da causa que pode ser convertido numa ação principal, né? Outro ponto importante que eu percebo é que existem vários movimentos de empresas terceirizadas que pode afetar a tomadora de serviço do aspecto sindical também. É muito comum que, dependendo da terceirização, principalmente se for de atividade fim, é muito comum que os sindicatos, que são os sindicatos da categoria, eles tenham uma ação maior a partir daquele momento na sua empresa, né? Se você está terceirizando e aquela terceirização não está sendo correta ou está tendo algum tipo de problema trabalhista, o sindicato vai atuar mais na sua empresa também. Então, você atrai uma série de consequências com a terceirização, né? E, por fim, é claro que toda empresa preza pelos custos, né? E ela, quando ela faz a contratação daquela empresa terceirizada, ela não está prevendo determinados custos. E esses custos, se não for bem gerenciado aquela terceirização, pode vir para a tomadora. Então, a tomadora que preza somente pelo valor, quer contratar barato. Isso pode ficar mais caro no final do contrato, né? Então, é importante ter esse equilíbrio entre a empresa que você está contratando e a relação custo e o que aquela empresa está te fornecendo como contrapartida, tá? Bom, se a gente viu que a terceirização pode trazer alguns riscos, também destaco aqui alguns exemplos, tá? E nesse caso aqui são apenas exemplos, né? Tem mais coisa que pode ser aplicada, mas eu entendo que a empresa tem que ter uma governança. Quando você faz a terceirização de uma atividade ou de um determinado setor da empresa, é importante você ter um sistema bem claro de como fazer a gestão dessa terceirização, né?
E aí nós partimos aí para uma ideia que acho que é muito importante a empresa, dependendo do porte da empresa, ter uma política clara de como vai fazer o gerenciamento dessas empresas, tá? E essa política é importante que ela tenha critérios objetivos, certo? E esses critérios têm que ser bem definidos, estabelecendo riscos para determinados grupos de empresa. Tem empresas que a gente, né, hoje em dia são terceiras, que são empresas grandes, oferecem menos riscos, certo? E tem empresas que são empresas médio porte ou pequeno porte, que pode trazer um maior risco para a empresa tomadora. Essas empresas têm que ser tratadas diferente, ela tem que ter um acompanhamento diferenciado. É lógico que você não vai colocar na mesma balança duas empresas grandes que são terceirizadas, né? Então você vai colocar um pouco mais de energia naquelas empresas que são menores, porém que também traz mais risco, né? E aí é importante ter um plano bem claro de como fazer isso, tá? Para isso é necessário fazer um mapeamento desses riscos. Às vezes uma empresa ela é grande e ela tem um problema fiscal, por exemplo, que você não conhece, e esse problema ao longo do tempo pode vir a tornar um passivo para ela e ela quebrar no meio do contrato. E aí o que você faz com aquela gestão, né? Aquela empresa grande que tem vários empregados dentro da sua empresa ali, como você vai gerir esse passivo depois? Então é muito importante ter esse mapeamento do risco e deixar claro nessa política de gestão qual empresa você vai focar, qual setor, qual segmento merece mais cuidado. E aí você faz um plano específico para tratar aquele grupo de empresas, né? E é lógico que não adianta nada você ter um plano, pode ser um plano maravilhoso que for, né? Se não tiver um controle efetivo. É importante que você transforme aquele plano, aquela gestão que você está pretendendo fazer das empresas terceirizadas em algo efetivo, que seja factível de controlar. No dia a dia, quando você pega o controle de algumas empresas com vários empregados dentro da sua planta, é difícil você controlar. O nível de documento, a quantidade de informação que você tem que analisar ao longo do contrato é gigantesco, né? Chega a ser desumano para a área que faz o controle e a gestão desses contratos. Então é importante você tentar criar um processo mais claro, mais simplificado e que ajude a fazer essa gestão de maneira mais tranquila, tá bom? E é claro, né, todas as ações que são preventivas são sempre bem-vindas, né? Por quê? Porque é isso, no final das contas, que vai fazer diferença para que você não tenha um passivo trabalhista de empresas terceiras depois na sua mão, tá? Eu dividi aqui, pessoal, o controle e a gestão das empresas terceirizadas em 4 grandes áreas, né, etapas, na verdade, tá? A primeira delas, processo seletivo. Segunda, a contratação, é a assinatura de fato do contrato, certo? Depois, a administração desse contrato ao longo do tempo e, por fim, fazer a gestão ali de eventuais passivos que pode acontecer, tá bom? Lembrando que, independente da fase que você está analisando ali, é importante sempre deixar claro qual é o mapeamento dessas empresas, certo? Do risco que essas empresas podem oferecer e quais são os controles que vocês estão implementando na empresa, ok? Sempre visando mitigar os riscos. Bom, no primeiro processo, que é o processo seletivo da empresa, é aí que uma boa parte do erro da tomadora de serviço acontece, né? Seleciona com base apenas no preço e não toma cuidado em analisar alguns aspectos que são importantes naquela análise da reputação, por exemplo, né? Falei um pouco da reputação como um todo, mas você pode fazer uma due diligence específica para o trabalhista, tá? É lógico que quando você faz uma due diligence de uma empresa, você vê vários aspectos reputacionais, tá? Mas por que não fazer uma análise específica para a área trabalhista, né? Como essa empresa é vista no mercado, ela tem condenações significantes, ela tem algum tipo de problema ou uma condenação por assédio, né? Então isso é importante para você avaliar ao longo desse processo de seletivo da empresa, tá? Sempre, e é um ponto muito importante, esse analisar a capacidade financeira da empresa, né? Isso é um fator determinante. Às vezes a empresa é uma empresa de médio porte ou pequeno porte, capital social muito baixo, né? A empresa tem muitos empregados, e aí você fala assim, poxa, será que essa empresa tem condições de sustentar esse contrato até o final? Às vezes ela não tem condição financeiramente de conseguir fazer com que aquele serviço vá para frente, tá? E tem medidas muito simples de ser adotadas. Por exemplo,
as CNDs. Sempre que vai contratar, essas CNDs, certidões negativas de débitos, tem que estar em ordem dessa empresa. Se você estiver contratando uma empresa já com problema financeiro, é lógico que você vai atrair esse problema para você depois. Contratou uma empresa e a certidão negativa de trabalhista dela tem um monte de processo, que não está pagando os processos trabalhistas, lógico que isso aí pode vir a afetar a sua empresa como tomadora depois, né? Então, são medidas simples que ajudam muito no controle desses riscos, né? Um aspecto também importante de fazer é a análise da certidão de distribuição de processos. Às vezes, essa empresa ela tem um monte de processos trabalhistas e esses processos, de alguma forma, você consegue identificá-la pelo porte da empresa e o número de processos, que é uma empresa que está tendo problemas sérios da área trabalhista, né? Então, é importante fazer essa gestão também, analisar as certidões de distribuição, para ver se está equilibrado ou está adequado ao tamanho daquela empresa, ao volume de processos, por exemplo, não só processos judiciais, né? Sempre puxar também as certidões do Ministério Público para ver se existe algum tipo de inquérito em andamento, alguma investigação. Isso é importante para você ter uma ideia de como aquela empresa conduz o passivo dela, tá bom? É importante isso. E é claro, né, esse item, o importante dele é escolher bem, né? É a responsabilidade em ir elegendo. Escolheu mal, vai pagar a conta lá no final, né? Importante isso. Bom, na contratação, é importante que a empresa que está selecionando a contratada, né, faça um contrato bem redigido, cláusulas trabalhistas bem elaboradas, que estipulam as responsabilidades de cada uma delas. Caso não ocorra o cumprimento da empresa que é a terceira, você pode exigir, né, multa, aplicar multa, reter parte do pagamento daquela empresa, para fazer com que ela force ela a cumprir as obrigações trabalhistas. Todas essas medidas aqui são medidas que podem ajudar no dia a dia para fazer a gestão desses contratos, né? Cláusulas de obrigação de entregar documentos é importante, porque às vezes você faz o contrato não tem nenhuma cláusula, depois a empresa faz dificuldade, cria obstáculo para entregar a documentação, para você saber se ela está cumprindo a legislação. Tudo isso tem que estar estipulado no contrato. O contrato depois vai ser o seu objeto, você consegue executar aquele contrato e forçar aquela empresa a cumprir aquelas obrigações, né? E também pode acontecer, dependendo do ramo e dependendo da estratégia que for adotada, do risco do contrato, você criar algumas cláusulas calção, onde você pode reter ali um percentual pequeno do faturamento daquela empresa ali, né? E vai liberando de acordo com que ela vai cumprindo as exigências trabalhistas. Se ela tiver uma empresa saudável, com nenhum problema trabalhista, você pode ir liberando essa calção ao longo do tempo, né? E até mesmo exigir seguro de responsabilidade civil do empregador. Caso algum empregado tenha algum acidente, algum acidente grave ou fatal, você tem um seguro ali que pode ajudar nesses custos para reparar esses danos, ok? Bom, nessa parte aqui, uma parte das mais importantes também, que seria a administração desse contrato. Ou seja, esse contrato precisa ser gerido ao longo do tempo, certo? E é aqui que entra o maior trabalho, na minha opinião, da empresa, que é a empresa que está contratando, a tomadora, né? Por quê? Você vai ter que fazer um bom processo de integração. Esse processo de integração vai garantir que aquelas pessoas que estão entrando dentro da sua empresa estejam ok, esteja trabalhando da forma correta, contrato de trabalho válido, com ASO ok, dentro do prazo de validade, né? Tem treinamento de saúde e segurança do trabalho válido, para as atividades que vão fazer. É muito importante que as pessoas que trabalhem dentro da sua empresa estejam trabalhando numa condição saudável, tenha os treinamentos necessários para fazer a atividade. Às vezes as pessoas vão fazer atividade de risco, é importante você controlar isso, certo? Procedimento para liberação de atividades de risco, eu acho esse item fundamental para uma empresa que tem bastante gente trabalhando dentro da tomadora, certo? Você precisa conhecer as atividades que esses terceiros vão fazer dentro da fábrica, dentro da empresa. Essas pessoas que estão lá dentro, às vezes não conhecem o risco do seu negócio tão bem quanto você, como tomador. Então é importante que a sua área de EHS faça um controle de quais atividades aquelas pessoas estão fazendo e qual o risco elas estão expostos, certo? E quando isso acontecer, você tem que ter um controle se essas pessoas têm o treinamento adequado para aquele risco, se essas pessoas possuem a aptidão física para fazer aquela atividade. Então é muito importante fazer esse tipo de controle também, tá bom? Aí um ponto também que eu acho importante são as auditorias documentais. E eu divido em duas etapas essa auditoria.
uma auditoria mensal, que são mais voltadas para a atividade e a questão trabalhista do cumprimento das normas. Se a pessoa está recolhendo, a empresa está recolhendo o FGTS dos empregados, está pagando os empregados corretamente, se ela está cumprindo as obrigações contratuais mensais. Porém, eu destaco também que é necessário estipular um período, seja semestral ou anual, uma auditoria a respeito também da documentação da empresa, saúde financeira da empresa, ela continua com sempre passivo financeiro. Isso é fundamental. Por quê? Porque às vezes ela está cumprindo ali as obrigações básicas dos trabalhadores que estão dentro da sua empresa, mas por fora ela está endividada, com problemas financeiros, e isso também é um fator de risco para a sua empresa como tomadora, né? Então, acompanhar é fundamental. E por fim, pessoal, atenção aos movimentos da empresa. Quando a empresa tem um problema, ela vai dando sinais desse problema ao longo do tempo, certo? E esses sinais é necessário que o jurídico ou o escritório que está atendendo aquela empresa tomadora estejam atentos. Por quê? Porque esses sinais são claros. Não está comparecendo em audiência, não está entregando documentação de defesa, não está recolhendo uma guia de recolhimento de FGTS ou algo do tipo. Isso já é um fator determinante para você sentar e discutir o contrato com aquele tomador, com aquela empresa, certo? Ter um plano, notificar sempre a empresa, exigir o cumprimento do contrato, sempre em tempo hábil. Acho que esse é o grande desafio das empresas, né, tomadoras. Quando a empresa percebe que ela tem um problema, já passou o momento de cobrar a prestadora de serviço, tá? Então, tempo é fundamental. Ter o plano estratégico bem definido, né? E sempre que for necessário executar as cláusulas de caução para segurar ali algum tipo de parcela de um capital que você tem ainda para fazer o pagamento. Às vezes essa cláusula de caução é suficiente para você garantir o pagamento de algum processo que venha a ter lá na frente, né? É muito importante também ficar atento a isso. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, agradeço muitíssimo a vocês por esse painel.